Olá, tudo bem? Uma perguntinha a respeito de planilhas eletrônicas. Uma perguntinha bacana, interessante, para que a gente visualize um pouco melhor alguns conceitos gerais de planilha. Então, eu costumo dizer em sala que planilhas são como castelos. A gente vai construindo o nosso castelinho com pequenos grãos. E essa é uma questão bacana porque a gente precisa usar alguns dos grãos que a gente vai carregando para poder construir esse castelo. Vamos para a tela. A figura a seguir mostra as células de uma planilha que está sendo elaborada com o Excel 2010, mas poderia ser o LibreOffice Calc, enfim, em sua configuração padrão. Se a fórmula cont.si, aqui está toda a fórmula, for digitada na célula D5, que está selecionada a célula D5, o valor obtido será, e aqui nós temos as alternativas. É uma função, repara, que usa a função cont.si, uma fórmula que usa a função cont.si, usa a função maior, ou seja, duas funções concatenadas aqui, duas funções agrupadas. A gente vai ter que usar grãozinhos do nosso castelo para poder resolver uma questão como essa. Vamos separar esses elementos para que o nosso trabalho fique mais facilitado. Aqui nós temos os nossos principais elementos já em destaque. A função, a planilha e os resultados. Vamos partir para o trabalho. cont.si. A função cont.si ela tem duas sintaxes. A gente pode escrever a função cont.si com 3 argumentos ou com 2 argumentos. No caso aqui, ela foi escrita com 2 argumentos. Aqui está o primeiro argumento, o intervalo, e aqui está o segundo argumento, que é o próprio critério. Então vamos trabalhar melhor a função cont.si aqui. Eu gosto de separar a função cont.si pensando na parte cont, e aí vamos separar aqui o primeiro argumento da função cont.si, que é justamente a parte que equivale, digamos, ao cont. É o intervalo que vai ser contado. Então, esse intervalo daqui é o intervalo que será contado. E agora vamos separar esse intervalo, logo para deixar bem evidente qual é o intervalo que será contado. Então aqui de A1 até D4. Aqui está o nosso intervalo. O argumento seguinte da função cont.si diz respeito à parte si, ou seja, o que é que nós vamos utilizar como um critério para a contagem. Afinal, não é uma simples contagem, é uma contagem condicional. Então, essa contagem condicional precisa de um critério. Portanto, o segundo argumento da função cont.si é um critério. Mas no caso aqui, não foi dito um critério de forma direta. O critério poderia ser algo textual ou algo numérico, mas ao invés de colocar qualquer coisa numérica ou textual, a questão nos colocou uma outra função, ou seja, um outro grão do nosso castelinho aí que a gente precisa saber. A função maior. A função maior é uma função que, como o nome sugere, vai nos dar um determinado maior valor. E aqui é que está o caso dela. É uma função de 2 argumentos. O primeiro argumento é um intervalo. É aqui que nós vamos avaliar a função maior no que diz respeito ao maior dos valores. Vamos logo separar esse intervalo. A1 até C3. Então vamos lá. A1, esse é o intervalo onde nós vamos avaliar a função maior. Acontece que a função maior não nos dá exatamente o maior valor. Ele permite que a gente receba um determinado maior valor. O primeiro maior valor, o segundo maior valor, o terceiro maior valor, enfim. Aqui é como se fosse uma classificação. Então, esse argumento é uma espécie de classificação. Portanto, no caso aqui, ele pediu o primeiro maior. Então, ok, ele poderia ter pedido o segundo, bastava escrever aqui o número 2, o terceiro, o número 3, enfim. Ele escolheu o primeiro maior. Então, o que é que nós vamos fazer para resolver essa questão agora? Vamos entrar no intervalo da função maior em busca do primeiro maior, do maior de todos. Aqui está o intervalo,
O maior de todos aqui é o número 5. Ok. Com isso, o nosso critério da função soma-se passa a ser 5. Vamos buscar nesse outro intervalo, no caso no intervalo azul, no intervalo maior, todos os números 5 e vamos contar. Aqui está a função conte-se, não é soma-se, por exemplo, ou média-se, enfim, vamos contar. Então, contando aqui, 1, 2, 3, número 5, aqui está a alternativa C. E aí? É uma perguntinha interessante, uma perguntinha longa, mas que não é difícil. Ela traz realmente elementos bem básicos de planilha. Não traz nenhuma dificuldade em termos de referências, nada disso. Duas funções que não são funções tipo soma e média, que são extremamente básicas, mas elas passam certamente pelo conhecimento dessas funções. Já são funções um pouco mais exigentes, que, no entanto, não são extremamente complexas. Elas vão realmente exigir de você um pouco de grãozinhos de areia do seu castelo. Então, solidifique a sua aprendizagem em termos de planilha eletrônica. Não deixe para trás pequenos grãozinhos. Uma questão como essa, que lhe apresenta duas funções, vá agregando essas funções, vá aprendendo essas funções, porque muitas vezes as bancas juntam funções e a gente, por ter deixado passar alguma, acaba se passando mesmo e não passando, né? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.